capítulo 5, versículo 16 ao 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao versículo de número 26. Gálatas 5, do 16 ao 26, onde falaremos a vida que revela quem governa o seu coração. A vida que revela quem governa o seu coração. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfazeis o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem uns aos outros, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidades e ciúme, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismos e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a completar a Tua obra em nós. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer e a Tua vontade neste lugar. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu sumo para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações. Assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto, através dos louvores, da oração, da palavra lida, através, Senhor, das oportunidades, que o Senhor venha, Senhor, e continue, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer em nosso meio. Não seja eu, mas que seja o Senhor a realizar e a completar a Tua obra em nós. Faça, Senhor, a Tua vontade, faça, Senhor, o Teu querer. Cumpra, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer em nosso meio. E fala, Senhor, aos nossos corações, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto a qual Paulo está escrevendo para a igreja de Gálatas, ali escrevendo essa carta para combater o liberalismo, onde algumas pessoas chegavam até aqueles irmãos em Gálatas dizendo que era necessário fazer e completar outras obras além de Cristo Jesus. Era necessário circuncidar, era necessário guardar os dias, era necessário guardar as alimentações judaicas, era necessário cumprir a lei mosaica. Mas Paulo, no texto ao qual lemos quarta-feira passada, Paulo vai dizer: se vós que vos justificares pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Paulo está dizendo que se nós tentarmos nos justificar a nós mesmos, ou merecer o sacrifício de Cristo Jesus, merecer o Senhor, merecer o sacrifício, o Cristo Jesus morreu em vão por mim e por você. Paulo está agora nos falando a respeito de dois frutos. Vai dizer a respeito do fruto da carne e vai nos falar a respeito do fruto do Espírito. A grande ideia desse texto é: quem é guiado pelo Espírito vence a carne e produz uma vida que glorifica a Deus. Quem é guiado pelo Espírito vence a carne e produz uma vida que glorifica a Deus. Todos nós revelamos quem governa os nossos corações pelas nossas atitudes diárias.
Todos nós revelamos dia a dia quem está governando o meu e o seu coração com as nossas atitudes diárias. Não é o que falamos no culto, o que mostramos quem somos, mas como vivemos durante a semana. Não é apenas aqui dentro, mas quem nós demonstramos ser durante toda a semana. Nós demonstramos quem é que está governando a nossa vida, o nosso coração. Não é a aparência religiosa que revela a espiritualidade, mas o fruto da vida. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas para mostrar que a vida cristã não é baseada na lei, nem na força humana, mas na direção do Espírito Santo. Aqui Paulo apresenta duas realidades: a vida dominada pela carne e a vida guiada pelo Espírito. E a grande pergunta desse texto é: quem está governando a sua vida hoje? A carne ou o Espírito? Começamos essa explicação bíblica fazendo essa pergunta: quem está governando a sua vida hoje? A carne ou o Espírito? Veremos no versículo 16 ao 18, andar no Espírito é a única forma de vencer a carne. Acompanhe comigo, 16 ao 18, diz assim: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis o desejo da carne. Paulo convida aqueles amados irmãos e nos convida nessa noite a andarmos no Espírito de Deus. Andai pelo Espírito e nunca satisfarei os desejos da carne. Por isso Paulo em outras cartas vai dizer o segredo de orar e buscar em todo tempo, orar em todo tempo, buscar o Senhor em todo tempo. Paulo está dizendo: andem no Espírito. Quando estamos conectados a Deus, quando estamos buscando o Senhor em todo tempo, em oração, na leitura da palavra, estamos conectados com Cristo Jesus o tempo todo em nossas vidas, nós conseguimos vencer a carne. Nós conseguimos vencer os desejos da carne. Se estamos conectados na palavra, estamos conectados na leitura, estamos conectados com Cristo Jesus, nós vencemos a carne. Por isso Paulo está dizendo: mas eu afirmo, andeis pelo Espírito e nunca satisfareis o desejo da carne. Se você andar no Espírito, você nunca irá satisfazer o desejo da carne. Se você anda no Espírito de Deus, você nunca satisfará os desejos da carne. Por quê? 17. Porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, e eles se opõem uns aos outros, de modo que não conseguieis fazer o que queres. Está aqui. Às vezes batemos no nosso peito e dizemos: eu tenho livre-arbítrio. Não tem mais não. Se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, acabou. Acompanhe comigo aí, ó. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem uns aos outros, de modo que não consegueis fazer o que queres. Quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós precisamos viver para Ele, viver para a glória dEle verdadeiramente. Se somos verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, precisamos viver pelo Espírito. Porque a carne luta contra o Espírito. Os desejos da nossa carne, os desejos não é da matéria, nossos desejos são contra o Espírito de Deus. Os nossos desejos, nossas vontades, quando estamos longe do Senhor, se você olhar um homem longe do Senhor, ele é possível e é capaz de fazer diversas atrocidades e diversas coisas. Mas por isso Paulo está dizendo: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem uns aos outros, de modo que não consegueis fazer o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Paulo está dizendo: se vocês estão realmente guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Paulo está dizendo: vocês estão dizendo que precisam praticar e realizar outras coisas além de Cristo Jesus, mas se vocês estão guiados pelo Espírito Santo de Deus, se Cristo realmente morreu e você recebeu o Espírito Santo da promessa, então você não é mais guiado pela lei, não é mais guiado pela carne, mas sim pelo Espírito, e já não estáis debaixo da lei, já não estáis debaixo do pecado, já não estáis debaixo da vontade pecaminosa. O que Paulo está dizendo, Paulo
não manda lutar contra a carne diretamente. Ele manda andar no Espírito. Porque quando o Espírito governa, a carne perde a sua força. Existe uma guerra dentro de um ser humano. Carne quer dizer o pecado, Espírito quer dizer santidade. O cristão vive nessa batalha todos os dias. Paulo está dizendo, ele não está dizendo que devemos lutar diretamente, mas ele manda que andemos em espírito. Lembra aquele texto bíblico que diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança? Nós precisamos estar o tempo todo conectados a Cristo Jesus. Precisamos estar o tempo todo nos perguntando, se Cristo estivesse no meu lugar neste momento, o que ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Porque às vezes não pensamos e damos respostas usadas pela carne, mas precisamos pensar, precisamos consultar ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque é Ele quem precisa governar a minha e a sua vida. Paulo está dizendo que nós devemos andar no Espírito Santo de Deus. Precisamos andar no Espírito, andar em santidade, andar em busca ao Senhor em todo o tempo. Por isso ele está dizendo, mas se sois guiado pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei, já não estão debaixo do pecado. Nós já vimos que a lei, ela não veio para salvar, mas ela veio para matar. Ela veio para demonstrar o pecado, para demonstrar que o povo estava perdido, demonstrar que todos éramos pecadores e destituídos estávamos da glória de Deus. Paulo fala Romanos 8, 5 a 6, dizendo, porque os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E a pergunta que nos fica é, quem está dirigindo as suas decisões? Quem tem dirigido as suas decisões em sua vida? Quem tem dirigido a sua vida? Quem tem guiado a sua vida? A sua vida tem sido guiada pelo Espírito ou pelos desejos? Você vive pela vontade de Deus ou pelas emoções? Como você tem vivido a sua vida em Cristo Jesus? Você tem vivido pelas vontades, pelos desejos? Ou você tem vivido para Cristo Jesus? O exemplo disso é como um carro. As nossas vidas é como um carro. E o motorista é aquele que guia aquele veículo. O motorista, se for a carne, ele vai para o pecado. O motorista, se for o Espírito, ele vai para Deus. A diferença não é, o problema não é o carro. O problema é quem está no volante das nossas vidas. O problema não sou eu, não é você, mas quem está dirigindo os nossos desejos e as nossas vontades. Quem está dominando as nossas vidas. Nós estamos sendo dominados pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, ou estamos deixando verdadeiramente que Cristo nos guie, que Cristo nos conduza, que Cristo nos leve a estar com Ele e morar com Ele eternamente. Como você tem vivido a sua vida? Quem está guiando a sua vida? Seus desejos, suas vontades, a carne ou Cristo Jesus? Precisamos orar antes de tomar decisões. Precisamos buscar a palavra diariamente. Precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Não confie na sua própria força. Não confie na força do seu próprio braço. Não confie, se aparecer alguma situação, eu vou ser forte para enfrentar. Busque ao Senhor em todo o tempo, enquanto se pode achar. Precisamos buscar o Espírito Santo de Deus em todo o tempo. Precisamos ler a palavra de Deus diariamente. Precisamos orar antes de tomar as decisões. Buscar o Senhor antes de tomar as nossas decisões em nossas vidas. Precisamos entregar ao Senhor as nossas vidas, o controle das nossas vidas. Precisamos entregar ao Senhor as nossas vidas para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus.
Mas Paulo vai nos dizer a respeito das obras da carne. Elas revelam um coração longe de Deus. No versículo 19 ao 21, nós vemos as obras da carne revelam um coração longe de Deus. Acompanhe comigo 19 ao 21, que diz assim: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência. Paulo começa a dizer que as atitudes e as obras da carne são evidentes, elas aparentam em nosso viver, elas parecem em nossas vidas. As obras da carne são evidentes, assim como as pessoas veem a santidade, veem que você parece com Cristo Jesus, as pessoas também veem quando você não parece com Cristo Jesus. Assim como as pessoas olhando para você vê a resplandecente glória, a luz de Cristo Jesus, quando você não está em Cristo, elas também veem, porque são evidentes. É isso que Paulo está dizendo. As obras da carne são evidentes, são aparentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizade e rivalidades, e ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdias e partidarismo. Eu trouxe aqui a explicação, e vou estar lendo para vocês, a explicação de cada palavra dessa. Aqui, ó. Ele começa dizendo que a imoralidade, impureza e indecência. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Todas essas são os pecados sexuais relacionados ao sexo. Muitas vezes ficamos chocados com a imoralidade dos nossos dias, mas devemos lembrar que os tempos em que Paulo escreve eram tão ruins, se não pior. O adultério é uma violação da aliança do casamento. Pela formalidade sexual, esta palavra não está incluída na lista, mas nos manuscritos antigos. Portanto, muitas traduções não incluem. Mas isso não significa que Deus dá passe livre ao adultério. Porque mesmo que Paulo não tenha escrito a palavra adultério nessa lista, ele está incluindo na próxima palavra, fornicação. O adultério é pecado. E os culpados devem confessar os seus pecados e se arrependerem, em vez de desculpá-los. O Espírito Santo nunca levou ninguém ao adultério. Fornicação é a antiga palavra grega por porneia. A fala de imoralidade sexual em um sentido amplo. Porneia começou significando o uso de uma prostituta. Mas na época de Paulo, era usada para uma ampla variedade de pecados sexuais. Portanto, fornicação abrange conexão ilícita entre pessoas solteiras e solteiros. Ainda muitas vezes significa adultério também. O dicionário Webster define fornicação como relação sexual voluntária entre duas pessoas solteiras ou duas pessoas não casadas, uma com a outra. O sexo antes e fora do casamento, ou durante o casamento, como Paulo chama aqui de fornicação, era tão difundido que era aparentemente aceito como uma parte normal da vida. Paulo não pode aceitar tal visão de prática. Ele vê isso como totalmente errado. Impureza é outra palavra ampla, referindo-se à impropriedade sexual em geral. Deve ser considerada o oposto da pureza. Se não for puro diante de Deus, então é impuro. Abrange muitos pecados sexuais que não são relações sexuais reais, ou mesmo interações com outras pessoas, como a pornografia. A impureza também abrange a fala impura ou a fala sugestiva, cheia de significados duplos. O Espírito Santo nunca levou ninguém à impureza. A lascívia, às vezes traduzida como
licenciosidade tem a ideia de pronto para pecar a qualquer momento. Fala de alguém que ostenta sua imoralidade, livrando-se de todas as restrições e não tendo nenhum senso de vergonha, decoro ou constrangimento, como um desrespeito às regras aceitas. A lascívia pode ser considerada uma impureza pública e aberta. Um homem pode ser impuro e esconder o seu pecado. Ele não se torna licencioso até que choque com a decência pública. Vivemos em uma cultura incrivelmente obscena, mas o Espírito Santo nunca levou ninguém à impureza. Falaremos sobre a idolatria e feitiçaria. A idolatria e a feitiçaria são pecados religiosos. Eles são pecados de adoração e nos lembra que não é apenas trágico adorar a Deus errado ao buscar e o poder espiritual errar, e pecado é pecado também. A idolatria é a adoração de qualquer Deus, exceto o Senhor Deus, revelado a nós pela Bíblia, na pessoa de Jesus Cristo. Quando as pessoas servem a um Deus de sua própria opinião, do seu própria criação, eles rejeitam ao Deus vivo e verdadeiro. E isso é pecado. Alguém pode dizer, bem, posso acreditar no que eu quiser, e eles certamente podem nos também suportam consequências das crenças erradas. O Espírito Santo nunca levou ninguém à idolatria. A idolatria, no versículo 20, ela é tudo aquilo que colocamos na frente de Deus, tudo aquilo que adoramos em primeiro lugar em nossas vidas, seja o nosso trabalho, seja a nossa vida, seja a nossa família, seja o nosso dinheiro, seja o que for na frente do Senhor. Isso é idolatria. Seja imagens, seja pessoas, seja o que for. A idolatria é você colocar algo ou alguém na frente do Senhor. Isso é idolatria. A feitiçaria aqui, na língua original que Paulo usa, é a pharmakiai, da onde vem a palavra farmácia. Onde aqui a feitiçaria ela é tudo aquilo ilícito, todas as drogas, qualquer tipo de droga, ou porções ou feitiços. No mundo antigo, o uso das drogas, especialmente alucinógenas, sempre foi associado ao ocultismo. Então aqui, quando as pessoas dizem, mas usar drogas não diz na Bíblia, está aqui. A feitiçaria no mundo antigo era tudo aquilo, era o chazinho que o pessoal tomava, eram as coisas que as pessoas usavam para estar alucinógenos. Então, o Paulo está dizendo aqui sobre a feitiçaria, sobre esses efeitos, sobre essas coisas. Ele está dizendo que essa é evidente, a obra da carne, evidente, feitiçaria, inimizade, rivalidades, ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdia e partidarismo. Discórdia. Traduz a palavra grega antiga eres. Originalmente, essa palavra tinha a ver principalmente com a rivalidade por prêmio. Significa a rivalidade que encontrou seu resultado em brigas e disputas. Mais comumente, a traduz como contenda. Então, a palavra discórdia, o significado dela é a rivalidade por prêmio. É alguém querendo passar por cima do outro para parecer mais. A discórdia é alguém querer receber algo em cima de alguém. Alguém querer parecer mais correto ou inteligente do que alguém. A palavra ciúme traduz uma palavra grega antiga, zelos, que às vezes é usada como um sentido positivo, como sendo zeloso por algo bom. Mas aqui claramente é conotativo e está errado. Nesse contexto significa o desejo de ter o que outra pessoa tem. O ciúme é você querer ter
o que a outra pessoa tem. A ira traduz uma antiga palavra grega chamada thumos, que fala de um súbito lampejo de raiva, não de um estado estável de raiva. Significa perder a paciência e ser incapaz de controlar a sua raiva. Então a ira é você perder a sua paciência e não conseguir controlar a sua raiva. É isso que Paulo está dizendo. O egoísmo traduz da palavra antiga grega eritheia. A palavra tem uma história interessante. Começou com uma palavra perfeitamente respeitável, que significa trabalhar para receber. Com o tempo, começou a significar o tipo de trabalho que é feito por dinheiro e por nenhum outro motivo. Em seguida, foi usada para descrever políticos que fazem campanhas eleitorais, não pelos serviços que podem prestar ao governo ou ao povo, mas apenas para a sua própria glória e benefício. O egoísmo é você fazer para si. O egoísmo é você fazer algo querendo e esperando os seus benefícios próprios, ter a glória, ter o seu próprio benefício. E é isso que Paulo está dizendo sobre as coisas, sobre as obras da carne. Dissensão traduz a palavra grega antiga discostásia e significa literalmente estar à parte. Divisão. A dissensão descreve uma sociedade onde um membro se separa em vez de se unir. A dissensão é onde um membro se separa ao invés de se unir. Eu vou viver para mim, não vou viver em comunidade, não vou viver com os meus irmãos em Cristo Jesus, vou viver somente para mim. Vou viver à parte, separado, divisão. Isso é a dissensão que Paulo diz aqui. Vai dizer no 21, invejas, bebedeiras, orgias e outras semelhantes a essa. A inveja vem do grego da palavra fitonos, e não quer tanto o que outra pessoa tem. Ela não quer tanto o que a outra pessoa tem, mas é amargo só porque outra pessoa tem algo e nós não. A inveja é a pessoa se tornar amarga porque alguém tem algo e você não tem. As pessoas usam o termo inveja hoje dizendo a pessoa invejosa é aquela que quer ter tudo aquilo que eu tenho. Não, é a pessoa que fica magoada porque você possui. É a pessoa que fica magoada porque você conquistou. É a pessoa que se magoa porque você tem algo que ela não tem. Isso é a inveja. Paulo vai dizer sobre as bebedeiras, sobre bebedices, sobre inveja, sobre orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdam o reino dos céus. Paulo está dizendo que os que praticam essas coisas não herdarão ou não entrarão no reino dos céus. Paulo está dizendo que essas coisas são evidentes. Quem vive assim está sendo governado pela carne. Não é um pecado isolado, é um estilo de vida. Quem vive dessa maneira, dando vontade aos desejos, vontade à carne, vive num desses pecados diariamente, porque uma coisa é você cair na caminhada da vida, mas outra coisa é você viver no pecado. Você viver praticando e realizando essas obras. Você viver enfurnado em uma dessas atitudes. É isso que Paulo está dizendo. Não é um pecado isolado, mas sim um estilo de vida. É viver praticando diariamente ou mensalmente, semanalmente, uma dessas coisas. Paulo está dizendo que isso aqui não é alguém que peque isoladamente, como alguém que vai viajar daqui para o Rio de Janeiro, 1.580 quilômetros.
e nessa estrada, por causa da distância, furar um pneu ou acontecer alguma coisa na estrada. Não é... Uma coisa é você furar uma vez o pneu indo para lá, outra coisa é você furar o pneu de 100 em 100 metros. De 100 em 100 metros você furar o pneu, todos de 100 em 100 metros você furar o pneu. É assim, aquele que vive na prática do pecado, aquele que vive na prática dessas obras aqui da carne, está sendo dominado pela carne. Não está sendo dominado pelo Espírito Santo, estão sendo dominado pela carne. Está sendo dominado pelo desejo, está sendo dominado pela sua própria vontade. Os que cometem tais coisas não entrarão nos céus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. E a pergunta que nos fica diante dessas obras é: existe alguma obra da carne dominando a minha e a sua vida? Existe alguma dessas obras aqui dominando a minha e a sua vida? Dominando o meu e o seu viver? Você está lutando contra o pecado ou aceitando ele? Como você tem vivido a sua vida? Você está lutando pelo pecado ou você tem aceitado ele todos os dias? Sua vida mostra transformação ou acomodação? Como tem vivido a sua vida? Você tem mostrado transformação ou acomodação? A mão do jeito que está. Mudar para quê? O pessoal fala aí, é síndrome de Daniela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim, Gabriela, né? Como você tem vivido a sua vida? Tem vivido a transformação de Cristo Jesus? Ou você está acomodado? Ou você está acomodado vivendo do jeito que você bem quer? O exemplo disso é: uma árvore ruim não produz frutos bons. Se o fruto é pecado constante, a raiz está doente. O resultado disso é o pecado. Precisamos arrepender-se dos pecados. Precisamos confessar diante de Deus. Precisamos cortar aquilo que alimenta a carne. Fuja das tentações. Precisamos nos arrepender. Se temos praticado essas atitudes, essas obras, precisamos nos arrepender. Se temos praticado alguma dessas obras da carne, precisamos confessar diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que aquele que confessa e deixa, alcança o favor de Deus. Corte aquilo que tem alimentado a carne. Fuja das tentações do pecado. Precisamos fugir da tentação do pecado. No versículo 22 ao 23, nós falaremos: o fruto do Espírito revela a presença de Deus. Assim como aquele que é guiado pela carne, é evidente as obras que ele pratica, assim aquele que é guiado pelo Espírito, ele revela a presença de Deus. Acompanhe comigo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Interessante é que Paulo vai dizer as obras da carne, no plural. Mas agora ele vai dizer no singular: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Paulo está dizendo que o fruto do Espírito, ele é o amor. Porque quando você ama, você vive a alegria de amar. Quando você ama, você vive a paz com todos. Se você ama o seu inimigo, se você ama o seu irmão, você vai viver em paz. Se você ama quem lhe perseguiu, quem lhe persegue, você vai viver em paciência.
Se você ama e entende o amor de Cristo Jesus, você vai ter paciência com o outro. Se você ama, você vai viver a benignidade. Se você ama, você vai viver a bondade, a fidelidade. Lembra quando falamos, ou trouxe o texto no casamento aqui da irmã, sobre o amor tudo supera, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. O fruto do Espírito de Deus em nossas vidas é o amor de Deus. E precisamos viver esse amor. Por isso que Cristo Jesus disse: um novo mandamento se vos dou, ame uns aos outros, como eu vos amei. Se você pensar muito bem, você vai dizer: pastor, mas não é um novo mandamento. Esse mandamento já existia. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus está dizendo: eu estou te dando um novo mandamento porque eu estou te mostrando como amar. Por isso Jesus disse: um novo mandamento se vos dou, ame uns aos outros, como eu vos amei. Jesus está nos demonstrando como devemos amar, como devemos entregar as nossas vidas por amor aos nossos irmãos. O amor sacrificial. Jesus está demonstrando que o amor, que o fruto do Espírito gera em mim e você, precisa ser o amor ágape. O amor que, se preciso for, dá vida pelos seus irmãos. O amor que tudo suporta, tudo espera, tudo compreende. O amor que vive Cristo Jesus. 23. Amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Interessante. Aqui, Paulo dizendo: contra essas coisas não existe lei. Mas aqui, se você for ver, você está cumprindo a lei. Jesus disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Quando eu amo meu irmão, eu estou demonstrando para Cristo Jesus que eu o amo. Eu estou mostrando para Deus que eu o amo, amando meu irmão, e assim eu estou obedecendo a lei do Senhor. Não por obrigação, mas por amor. Não por obrigação, mas porque eu amo a Cristo Jesus. Porque eu entendo que eu não era merecedor, que eu não sou merecedor e que eu nunca serei merecedor deste amor. Eu amo o meu irmão. O Espírito Santo transforma o coração, não o esforço humano. A transformação é divina. João 15,5 nos diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você está conectado ao Senhor, você precisa frutificar. E esse fruto que você precisa dar é o fruto do Espírito Santo de Deus. Se você está em Cristo Jesus, se você fizer o que Paulo está dizendo aqui no início dessa carta, mas eu vos afirmo, andai no Espírito e nunca satisfazereis o desejo da carne. Se você está em Cristo Jesus, você precisa viver este amor. Se você afirma dizer: eu sirvo a Cristo Jesus, eu entreguei minha vida em Cristo Jesus, você precisa viver Cristo Jesus. As pessoas veem o fruto do Espírito em você? A sua vida parece com a de Jesus? Como está a sua vida? Quando você se olha no espelho, ou quando alguém olha para você, elas conseguem enxergar Cristo Jesus? Consegue? Pelo menos deveria. Seu caráter tem revelado Cristo Jesus, as suas atitudes, as suas vontades, o seu viver tem revelado Cristo Jesus. Se olharmos para as árvores frutíferas, elas não fazem esforço para possuir um fruto, para dar um fruto, para produzir um fruto. Elas apenas estão plantadas no lugar certo. Quando uma árvore está plantada numa terra frutífera, ela produz fruto tranquilo, sem precisar esforço nenhum, sem precisar adubo nenhum, sem precisar fazer nada, sem precisar dar veneno, botar nada. Ela produz normal. O problema não é a árvore, mas aonde você está
alicerçado. Se você está alicerçado em Cristo Jesus, você precisa frutificar o amor. Você precisa dar o fruto do Espírito. Mas se você estiver firmado e fundado nas suas vontades, nos seus desejos, no seu caráter, no seu eu, você irá dar o fruto da carne. Precisamos buscar intimidade com Deus. Precisamos buscar nos aproximar de Deus a todo tempo. Como eu aproximo de Deus? Lendo a sua palavra, orando ao Senhor, jejuando. Precisamos buscar ter intimidade com o Senhor. Precisamos nos alimentar a nossa vida espiritual com a leitura da palavra, com a oração. Precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida. Viva uma vida de comunhão. Viva uma vida em amor com os seus irmãos. Viva uma vida de comunhão. Precisamos viver em comunhão. Ao contrário disso, como iremos morar no céu com o irmão que a gente diz assim, esse aí não quero nada não. Esse aí não suporto. Como iremos morar no céu com eles? Ou se iremos morar no céu com eles? Quem é de Cristo, crucifica a sua carne. Versículo 24 ao 26. Acompanhe comigo. Os que são de Cristo, Jesus, crucificam a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Lembra o que Cristo Jesus disse? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo está dizendo, os que são de Cristo, Cristo Jesus, crucificam a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Precisamos não apenas pregar a nossa carne na cruz, precisamos deixar os nossos desejos, as nossas paixões na cruz do Calvário. Precisamos abandonar as paixões humanas, os desejos humanos, para seguir a Cristo Jesus. Precisamos morrer para o pecado, negar a si mesmo, viver para Deus. Isso é uma decisão diária. Diariamente precisamos tomar essa decisão. Diariamente precisamos negar a si mesmo. Diariamente precisamos negar o pecado. Diariamente decidimos viver para Deus. Se vivemos pelo Espírito, andamos também sob a direção do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, se eu vivo pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, eu também ando sobre a direção dele. Lucas 9, 23 nos diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Paulo conclui, 26, não vos torneis orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Paulo está concluindo dizendo, andar no Espírito não é ser orgulhoso, não é provocar um ao outro, e não é invejar, porque a vida cristã é viver de humildade. Paulo está dizendo e concluindo, não nos torneis orgulhosos. Não vou perdoar não. Não merece. Não vou fazer isso não. Porque fulano, ciclano. Não vou agir assim não. Não, eu vou fazer isso ou aquilo. Precisamos viver o Senhor. Você já crucificou a sua carne em Cristo Jesus? Você ainda tem vivido os desejos dela? Você crucificou a sua carne ou ainda tem vivido a vontade e os desejos da sua carne, as suas paixões, os seus desejos? Você vive para si ou tem vivido para Cristo Jesus? Para quem que você tem vivido? Para você mesmo ou para Cristo Jesus?
Precisamos negar os nossos desejos pecaminosos. Precisamos viver para Deus diariamente. Seja humilde, busque a santidade. Precisamos buscar a santidade todos os dias. Esse texto nos mostra duas vidas, a vida carnal e a vida espiritual. A vida carnal nos leva à destruição e a vida espiritual nos leva a Cristo Jesus. E a pergunta final que nos fica é: qual dessas vidas você tem vivido? Qual dessas duas vidas você tem vivido? Hoje Deus está chamando você para abandonar a carne e andar no Espírito. Viver uma vida transformada, produzir frutos. Quem anda no Espírito vive para a glória de Deus. Quem anda no Espírito faz aquilo que Paulo disse: sejais o que for fazer, façais para a glória de Deus. Amém.